Glória a Deus, povo lindo, povo abençoado do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez nesse momento do Vem pro Cenáculo. Como tem sido maravilhoso esse momento. O Senhor tem falado conosco de maneira poderosíssima demais. O Senhor tem transformado a nossa vida através desse momento Vem pro Cenáculo. Eu espero que você esteja com seu coração desejoso de mais um dia, nesse momento Vem pro Cenáculo, de receber uma palavra edificante, uma palavra de ensinamento, de ânimo. Também pode ser uma palavra de exortação, mas é uma palavra abençoadora para todos nós. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Não esqueça, pegue o link aqui desse momento Vem pro Cenáculo, compartilhe aí nos grupos do WhatsApp que você participa, compartilhe, sabe, com a sua família, com amigos, enfim, envie. E vamos juntos, eu e você, sermos os pregadores desse momento, as pessoas, os homens e mulheres que estaremos compartilhando a palavra do Senhor com o maior número de pessoas, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua casa, que o Senhor continue te abençoando com paz, que o Senhor continue te abençoando com todas as sorte de bênção das regiões celestiais. Amém, queridos? Glória a Deus. E você que está conosco, se você que já chegou aqui nesse momento Vem pro Cenáculo, e você já tem o seu pedido de oração, compartilhe conosco, envie para nós o seu pedido de oração. Estaremos orando por cada um desses pedidos, colocando no nosso caderno de oração e também colocando num grupo de oração 24 horas, que ali tem homens e mulheres dispostos a orar, interceder pela sua casa, pela sua família, pela necessidade que você tenha, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus? Glória a Deus. Vamos lá. Em Lucas, capítulo de número 3 e versículo 11, Lucas 3:11 nos ensina o seguinte, o Senhor, diante do que João as exortava: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem possui o que comer, da mesma maneira o reparta. Lucas capítulo 7 e versículo 24, vamos lá? Mais um texto, Lucas capítulo 7 e versículo 44, diz assim: então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é de costume. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus próprios cabelos. Vamos ler um outro texto em Lucas capítulo 9 e versículo 36. Vamos lá, Lucas capítulo 9 e versículo 36, que diz o seguinte: passando o som daquela voz, Jesus ficou só. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo não compartilharam com ninguém o que acontecera. Pai, obrigado pela sua palavra que tem sido viva e eficaz, transformadora. Nós possamos aprender mais um pouco, Pai, a nos assemelharmos ao Senhor, a de fato estarmos aptos pela tua palavra, Senhor, e sermos aprovados pelo Senhor, para poder, de fato, um dia estarmos com o Senhor na eternidade. Abençoe cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que aqui estão, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela nos ensina algo muito poderoso quando nós estamos falando hoje em ser tocado pela compaixão. A dificuldade de olhar diretamente, sabe, para o sofrimento humano, isso vai anulando o nosso coração em ajudarmos outras pessoas, em cuidarmos de outras pessoas, em cumprir aquilo que o Senhor fala para nós cumprirmos. Em Lucas capítulo 3 e versículo 11, vamos voltar aqui em Lucas capítulo de número 3 e o versículo de número 11, nós lemos diante do que João as exortava: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem possui o que comer, da mesma maneira o reparta. Nós precisamos entender que aqui João ele exorta a partilhar como um sinal de arrependimento verdadeiro. Nós precisamos ter como Jesus, ter um coração como o de Jesus, sabendo que quando nós ajudamos ou socorremos aqueles que estão com momento de necessidade, nós estamos cumprindo isso, é o ID do Senhor. Nós estamos cumprindo
a palavra dele, obedecendo em todos os mandamentos. Quem tem 2 túnicas, abra mão de uma e ofereça para aquele que não tem nenhuma. Nós precisamos entender que nós precisamos viver uma vida onde depender de Jesus faça total sentido, mas nos assemelhar a Ele também precisa fazer total sentido. Precisamos ser como Ele, precisamos agir como Jesus, sabe? É olhar de uma maneira que nós possamos enxergar o próximo, como nós lemos lá em Lucas capítulo 7, versículo 44. Nós precisamos ter uma postura e ter uma ação de enxergar. Ele via a mulher pecadora apenas por sua, sabe? Ele via a mulher pecadora apenas pela sua reputação, não por sua humildade. É esse o que Simão via. Simão não via ela pelo seu arrependimento, um coração, sabe, sofrido, um coração pronto a arrependimento, um coração pronto a mudar, mas ele via uma mulher pecadora e a sua reputação. Às vezes nós julgamos as pessoas demais pelas ações erradas que elas fazem, por erros que já cometeram, mas nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque nós podemos mudar, podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Nós podemos fazer essa diferença. E nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. Sabe? O que nós precisamos gerar como uma aplicação prática da parte do Senhor para nós é olhar que nós precisamos ter de uma forma diferente. Não é olhar diferente, mas é olhar como Jesus vê. É enxergar como Jesus vê. É ter o cuidado como Jesus cuidaria. É pensar nesse exato momento, se fosse Jesus aqui, o que ele faria? É ter o olhar de Jesus. Jesus viu a sua essência com dignidade e potencial da redenção. Foi assim que Jesus olhou quando olha para aquela mulher. Foi assim que Jesus viu. Simão havia visto o quê? Ele havia olhado para ela e enxergado uma mulher pecadora e com uma má reputação. Jesus o quê? Olhou com ela como? Jesus, ele viu a mulher em sua essência com a dignidade e o potencial de redenção que existia sobre ela. O que Jesus nos ensina com isso? Na verdade, é que o Senhor nos ensina como enxergamos as pessoas à nossa volta. Como nós enxergamos as pessoas que estão ao nosso redor. Nós olhamos com um senso de juízo, um senso de julgamento, ou olhamos com o olhar do Senhor de misericórdia, porque é isso que Ele espera de nós. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. E olharmos para as pessoas, não com julgamento, mas sim, sabe, com misericórdia, com um olhar de graça, um olhar bondoso, porque as pessoas precisam ser amadas e Jesus, Ele é o justo juiz, o que tiver que ser feito, Ele vai fazer no momento oportuno, no momento correto, no momento exato. Preste atenção nisso, né? O perigo, sabe, é muito perigoso tratarmos as pessoas com indiferença. Um coração movido, sabe, um coração que é movido pela compaixão. Vamos lá em Mateus capítulo 9. Deixa eu abrir aqui, Mateus capítulo 9 e versículo de número 30 e... Cadê Mateus? Capítulo 9 e o versículo 36. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm um pastor. É assim que nós precisamos olhar para as pessoas. É dessa forma que precisamos olhar para as pessoas. O significado bíblico para compaixão, que fala aqui em Mateus capítulo 9, versículo 36, o significado é comover-se até as entranhas, é sentir a dor, é sofrer um profundo impacto interior pela condição de uma outra pessoa. Nós precisamos avaliar como de fato está o nosso coração em relação a cumprir o ID, a cumprir um mandamento, a cumprir o chamado que Jesus colocou para cada um de nós. Nós precisamos entender o que é isso. Jesus, lá em Marcos, capítulo de número 1, versículo 41 ali, ele estabelece a cura sobre um leproso. Sabe? Jesus, ele agia com compaixão. Nós lá em Lucas capítulo 7, versículo 13, o Senhor, ele ressuscitou a ressurreição da filha da viúva de Naim. Jesus, ele vai fazer o que tem que ser feito, porque ele olha para as pessoas com compaixão. Aqui, quando nós acabamos de ler em Lucas 9,36, ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas
que não tem pastor. Como você tem olhado para as pessoas? Como você tem visto as pessoas? Sabe, ver não é suficiente, é preciso agir. Em Lucas capítulo 10, do versículo 33 até o 37, é a parábola do bom samaritano. Nós precisamos não é somente ver, mas é agir, ter uma ação, ter um posicionamento em relação à necessidade dos nossos irmãos. O nosso papel é ser luz, o papel do cristão é ser luz. Então seja luz e sal, Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16. Nós precisamos praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Nós precisamos fazer isso. Se nós tivermos esse comportamento e a nossa mente for assim, então nós iremos realizar e cumprir o chamado que o Senhor de fato nos comissionou a fazer. Precisamos caminhar para sermos, sabe, o chamado que o Senhor estabeleceu para nós é sermos tocados e transformados pela compaixão que há em Cristo Jesus. Não existe uma outra compaixão, porque o que se move dentro de nós, o que se move no nosso coração, se for algo que é nascido de nós, é algo mentiroso, é algo ruim. Mas quando nós somos transformados, nosso coração é transformado pelo Senhor, agora o nosso coração vai se encher da vida do eterno e com certeza a compaixão vai vir no nível que Jesus espera que nós tenhamos. As expectativas que o Senhor tem para nós é que nós sejamos como Ele, ser imitadores de Cristo. Em todo o ambiente, em todo lugar, em todas as escolhas. O desafio de agir, mesmo diante da sensação de impotência, nós precisamos agir. Se nós não podemos realizar, mas sempre nós iremos conhecer alguém que pode fazer algo por alguém. Compartilhe. Compartilhe. Sabe? Confie em Jesus. Ele é lindo, Ele é maravilhoso e Ele quer fazer a transformação na vida de pessoas, mas Ele quer começar em nós, para nós sermos esse canal de bênção para outras pessoas. Tenha um comportamento onde depender de Jesus faça total diferença para você. Esse momento vem para o cenáculo, como ele tem sido importante, como ele tem sido abençoador, renovador, transformador para as nossas vidas. Fique firme, não perca, todos os dias ao meio-dia, nós temos esse momento tão lindo e maravilhoso, todos os dias. Fique firme nas promessas e na palavra do Senhor. Eu quero orar por você. Você que tem seu pedido de oração, você queira compartilhar conosco, compartilhe. Iremos colocar o seu pedido de oração no nosso caderno de oração que nós temos, num grupo de oração onde tem homens e mulheres que oram 24 horas, estarão orando, intercedendo pela sua vida, pela sua família. Você quer entregar sua vida para Jesus no dia de hoje? Quer restaurar sua aliança com Jesus no dia de hoje? Então compartilhe conosco, envie para nós a mensagem com a sua necessidade, com o seu desejo. Nós estaremos orando e apresentando você, a sua casa, a sua família para o Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero colocar a vida de cada homem, cada mulher, cada jovem que estamos juntos nesse momento do Vem para o Cenáculo. Cada casa representada, cada família representada, Senhor. Que todos possam ser alcançados pelas suas misericórdias. Que essa palavra, Pai, ela venha fazer total sentido para nós e que nós possamos passar a viver em obediência à sua palavra e o seu chamado para nós. Pai Santo, cuida de cada um. Cuida, Pai, dando livramento, guardando a saúde física, a saúde emocional, abençoando com paz, abençoando com alegria, abençoando com tudo que é esperado nas regiões celestiais. Pai Santo, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer por a vida de cada um desses homens e mulheres que passamos juntos esse tempo aqui do Vem para o Cenáculo. Obrigado, Jesus. Que a salvação possa alcançar a casa desses irmãos. Que haja transformação, cura, renovo, despertar para um tempo novo, um nível diferente de relacionamento com o Senhor. Desperta, Pai. Desperta, Jesus. Pai, cuida do coraçãozinho daqueles que estão com o coração aflito. Cuida daqueles que estão com o coração entristecido. Cuida de cada um, Pai. Mas que seja o Senhor, como sempre, o nosso porto seguro. Sejamos envolvidos pela Tua glória, hoje, amanhã e eternamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bom estar com você nesse momento do Vem Pro Cenáculo. E não se esqueça, todos os dias tem Vem Pro Cenáculo. Um beijo no seu coração e até a próxima em nome de Jesus. Fiquem na paz. Tchau, tchau.